Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, passando, vivenciando, e essa dificuldade que temos para nos reunirmos como igreja, como povo de Deus, faz-nos pensar um outro jeito de vivermos a nossa fé, um desafio de mantermos a nossa comunhão com os irmãos e com o Senhor, devido a essa doença, essa coronavírus, que atacou o mundo, e está aqui também no nosso país. Nós temos que tomar alguns cuidados e somos desafiados a viver a nossa fé um pouco diferente do que estamos acostumados. Mas eu quero, nesse momento, compartilhar uma palavra com os irmãos, com as irmãs, com a igreja. E esta palavra ela está registrada no Salmo de número 130. É um salmo onde o salmista Davi, provavelmente ele está passando por um momento muito difícil, e toda essa dificuldade que o salmista está vivenciando, atravessando, faz com que ele se sinta no fundo do poço. Então o Salmo 130, ele diz assim, no primeiro e o segundo versículo, diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, o que podemos perceber é que ele estava vivenciando uma situação muito difícil. E esta situação fez com que ele se sentisse no fundo do poço. No fundo do poço. E como está registrado, das profundezas, é uma dificuldade muito séria, muito grande, que fez com que ele se sentisse no fundo do poço, das profundezas. E eu fico pensando, refletindo, analisando algumas situações que já vivenciamos na nossa caminhada. Quantas pessoas estão passando por profundezas? Um exemplo muito sério e que atinge a nossa sociedade é a depressão. Provavelmente o salmista estava passando aqui por um quadro de depressão, vivendo uma tristeza indizível. E essa tristeza, essa dor, esse momento difícil que ele estava passando, fez com que ele se sentisse no fundo de um poço. Mas o fundo do poço também é uma oportunidade que Deus nos dá para clamarmos, para buscarmos a Deus com mais intensidade, com mais vontade. É uma necessidade que nós temos, e nós vemos aqui essa necessidade no salmista, a necessidade de ser ouvido. A necessidade de ser ouvido é o que está registrado aí quando ele fala: eu clamo a ti, Senhor, escuta-me. Escuta-me, Senhor. A necessidade de ser ouvido, de ser escutado, de ser atendido. Quantas pessoas estão passando por essas dificuldades, essa necessidade
de ser ouvido. A necessidade de ouvir um caso aqui, o salmista clama a Deus. Nós vivemos momentos difíceis. E este momento, apesar de estarmos dentro da nossa casa, em quarentena, mas esse momento faz-nos também refletir sobre a nossa vida com Deus, sobre a nossa vida de oração, sobre a nossa vida com os nossos irmãos que não podemos tocar, estar perto. Então faz com que também nós, essa necessidade de buscarmos a Deus, de orarmos a Deus, de lembrar dos irmãos que não podemos estar perto, mas de lembrarmos dos irmãos. E o salmista continua: Senhor, escuta a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, ouve o meu clamor. Ele usa duas palavras aqui para falar, né? Ele fala de clamor e ele fala de súplicas. É momento a partir do versículo 45, quando o cego Bartimeu ouviu que Jesus estava vindo. Ele ouviu aquele burburinho, ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E ele não perdeu a oportunidade, ele começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, veja a minha miséria. Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, veja a minha dor, veja o meu sofrimento. Clamor. O salmista clamou, Davi clamou, buscou a Deus. Uma necessidade imensa de ser ouvido, quando ele fala: ouve, escuta a minha oração, escuta a minha súplica, escuta o meu clamor, uma necessidade de ser ouvido. E nós vemos que Jesus parou quando o cego clamou, quando o cego gritou, quando o cego suplicou, o cego Bartimeu, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Senhor, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Abençoe as famílias da igreja. Abençoa, Senhor, a Isabela, a Paula, abençoe todos os irmãos que estão envolvidos no projeto João. Ó Deus, abra as portas, desperta pessoas. Senhor, sara todos os doentes da igreja, sara todos aqueles que pedem oração, que clamam, que suplicam por uma bênção do Senhor, pelo seu lar, pelas famílias. Abençoa, Pai, abençoa o povo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Fique conosco. Obrigado por esses momentos de meditação na tua palavra. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.